Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, gente, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família, o qual está crescendo a cada dia mais. Gente, eu vou pedir para vocês ignorarem, tá? Os barulhos aí externos. Eu tô gravando agora às 7 horas da noite, então vocês vão ouvir aí barulhos externos, pessoas falando e etc. Então eu peço muito que vocês me perdoem e ignorem aí o barulho de fundo, tá, gente? Porque esse é o único horário hoje que eu consegui para poder sentar aqui, para poder estar gravando vídeo para vocês, para estar gravando conteúdo. Aqui onde eu moro é bem movimentado, então fica bem difícil, gente, de eu conseguir gravar conteúdo sem ter esses barulhos externos, tá? Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, tá? Que vocês já viram aí. Eu vou compartilhar um pouco sobre a minha experiência com o dom de falar em línguas, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida relacionado ao falar em línguas e eu vou contar aqui um pouco da minha experiência, tá, gente? Eu vou falar aqui daquilo que aconteceu comigo, então isso pode variar de pessoa para pessoa, então aqui eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Bom, gente, eu sempre tive esse anseio, esse desejo no meu coração em falar em línguas, em receber de Deus esse dom espiritual. E eu busquei muito, gente, muito mesmo da parte do Senhor, para que o Senhor me concedesse este dom. Então, eu busquei durante 5 anos, né, para que eu viesse ser batizada com o Espírito Santo, e ali, através do cumprimento dessa promessa, Deus me concedeu este dom de falar variedades de línguas estranhas. E no momento em que eu recebi de Deus esse dom, foi um momento que eu não estava esperando. Sabe quando você busca muito por algo e você anseia muito, e você clama muito, e você pede muito, e você fica desesperadamente ansiando por aquilo aí, que quando aquilo ocorre, quando aquilo acontece, você meio que você fica desacreditado, sabe? Porque você busca tanto tempo, você pede há tanto tempo, que quando aquilo ocorre, você fica meio que impactada. Então foi o que aconteceu comigo, foi uma forma totalmente inesperada, foi num momento que eu não imaginava de receber. O Senhor fez, foi quando o Senhor realizou, porque o Senhor ele não trabalha no meu tempo, nem no seu tempo, ele trabalha no tempo dele. Então cabe nós orarmos, clamarmos, pedirmos, perseverarmos, mantermos a constância, a continuidade e esperar com paciência no Senhor até que Ele venha conceder o desejo do nosso coração conforme a sua vontade, querer e propósito. Então eu busquei muito, eu clamei muito, pedi muito ao Senhor, anseiei muito isso no meu coração, e quando aconteceu eu fiquei assim, meio que surpresa, porque era um momento que eu não estava esperando, sabe? Foi em um dia em que eu não estava ali clamando, buscando, pedindo, rogando, sabe? Foi um dia atípico. Então, quando aconteceu, eu fiquei assim, maravilhada com Deus. E, gente, logo assim, quando Deus me concedeu esse dom, confesso para vocês que logo assim, após do recebimento, logo após quando eu comecei a falar em línguas estranhas, um dia depois, eu lembro que eu recebi uma seta muito grande do adversário, do inimigo. Hoje eu tenho esse discernimento, hoje eu tenho essa compreensão, hoje eu tenho esse entendimento que foi algo enviado do maligno, entendeu? Para trazer incredulidade, falta de fé, de que realmente eu viesse acreditar de que realmente o Senhor tinha feito, realmente o Senhor tinha realizado na minha vida. Logo assim, quando eu recebi de Deus este dom, logo depois entrou no meu coração uma dúvida muito grande. Eu fiquei com uma dúvida terrível no meu coração. Fiquei com aquela dúvida: será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus que me concedeu? Será que foi Deus quem fez? Será que foi Deus quem realizou? E entrou essa dúvida muito forte no meu coração. E quando essa dúvida entrou também um desespero. Por quê? Porque eu tenho muito temor ao Senhor. Então eu não queria estar transgredindo, eu não queria estar pecando contra o Espírito Santo. E todo aquele que tem temor ao Senhor, que tem temor à palavra
palavra de Deus, que tem temor aos princípios de Cristo, a pessoa ela vai se sentir dessa forma. Por quê? Porque ela tem tanto temor ao Senhor que ela fica receosa, sabe, de estar pecando, de estar transgredindo, de estar falhando, de estar fazendo algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que eu me senti dessa forma, eu fiquei muito angustiada, eu fiquei muito atribulada, gente. O pensamento que vinha na minha mente é de que aquilo não tinha sido de Deus, que não tinha sido o Senhor, que não tinha sido o manifestar de Deus. Por mais que eu tivesse uma vida de oração, de busca, de jejum, de consagração, o adversário, ele tentou colocar, né, e fixar isso no meu coração, de que aquilo ali tinha sido algo carnal, tinha sido algo emocional, algo vindo do céu, algo vindo realmente de Deus. E eu sei que aquela dúvida pairou sobre a minha mente, sobre o meu coração, me trouxe muita perturbação, muita inquietação. E eu sei que a palavra de Deus diz que Deus, ele é Deus de paz. Então tudo que está relacionado ao Senhor é de paz. Então se aquilo me trouxe angústia, desespero, inquietação, todos esses sentimentos que não é proveniente de Deus, porque acaba minando a nossa paz, tirando a nossa paz e trazendo uma certa tormenta, hoje eu entendo que aquilo ali foi uma manifestação do adversário, do inimigo, para que eu não desfrutasse, sabe, da promessa, do cumprimento da promessa, daquilo que Deus tinha realizado, daquilo que Deus tinha feito, porque eu tinha clamado muito, eu tinha buscado muito, eu busquei por muito tempo, por muitos anos, até eu receber do Senhor. Então ele queria minar, ele queria trazer a incredulidade, ele queria colocar em mim, sabe, a falta de fé, porque Deus é Deus de certeza, Deus ele não é Deus de dúvida. Então se há no seu coração dúvida, se há no teu coração incerteza, Deus ele não está nisso, porque Deus ele trabalha mediante a nossa fé, mediante a manifestação da nossa fé, nós proferirmos a fé nele. Então se tem um sentimento de dúvida, se tem um sentimento, será que foi Deus, será que foi o Senhor, será que realmente isso foi Jesus, se isso paira sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, isso não é algo vindo de Deus. Então hoje, com o tempo, né, de cristã que eu tenho, né, as experiências que eu já tive com o Senhor, hoje eu tenho essa compreensão, mas lá atrás eu não tinha essa compreensão, eu não consegui ter esse discernimento de que aquilo ali era algo vindo do adversário, do maligno, para tentar minar a minha confiança em Deus, a minha fé, a trazer incredulidade, incerteza, insegurança, tudo isso que não está atribuído ao nosso Deus. Então eu naquele momento ali eu fui e fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com o Senhor em oração, porque o meu esposo, né, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo de Deus naquela época, ele falou assim: faz prova de Deus então. Faz prova de Deus se realmente foi o Senhor, se há dúvida no seu coração, se isso está pairando sobre você e está te trazendo um sentimento ruim, então faz prova do Senhor. E dessa forma que ele me orientou, me instruiu na época, eu fiz prova do Senhor, sabe? Eu comecei ali a fazer prova com Deus, comecei a pedir ao Senhor confirmação se realmente tinha sido o Senhor, porque quando eu recebi ali o dom de variações de língua, eu falei poucas línguas, eu não falei variedades. Então eu acho que o que mais me gerou dúvida e esse sentimento de medo, será que tinha sido Deus? Porque no momento ali do recebimento do dom, eu não falei variedades, eu falei poucas palavras, e eu creio que no meu caso, o que me trouxe, o que me gerou isso muito foi por essas questões, entendeu? E também ali uma influência maligna realmente, né, querendo atuar, querendo agir para minar aquilo que Deus já havia me concedido. Então eu comecei a fazer prova de Deus relacionado a isso e comecei a clamar, comecei a buscar. E um belo dia eu estava na minha casa, gente, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na minha casa e eu coloquei um louvor e comecei a clamar a Deus, comecei a falar com Deus ali de forma espontânea. Nesse dia específico eu não estava nem voltando a minha mente, o meu coração relacionado a isso, sabe? Eu estava ali realmente no momento de entrega, de busca, de quebrantamento,
E eu estava ali buscando a face de Deus, mas eu já estava vindo, clamando, pedindo ao Senhor uma confirmação a respeito deste dom, porque eu não queria ficar com aquele sentimento de dúvida, de incerteza, eu não queria ter aquela insegurança, será que está sendo da carne, será que não está sendo de Deus? E por eu ainda ser muito imatura na fé, porque eu era nova convertida ainda, eu não tinha tantas experiências com Deus, eu não tinha comunhão ainda, eu não tinha intimidade, vamos dizer assim, comunhão não, intimidade com Deus, sabe, aquela profundidade com o Senhor, eu não tinha isso, entendeu? Então estava tudo no início, então eu não conseguia discernir, eu não tive essa sensibilidade de ouvir realmente a voz de Deus e entender, não, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que realizou, foi o Senhor que operou, e aquele sentimento cair por terra, não, por quê? Porque eu ainda não tinha essa particularidade enorme com o Senhor, qual eu tenho hoje. Então, esse sentimento ele permanecia em mim e esse sentimento permanecendo em mim, isso me impedia de utilizar, de usufruir do dom que Deus havia me concedido. Por quê? Porque eu ficava travada e eu ficava com aquele medo de falar, de verbalizar e realmente aquilo ali não ser algo de Deus. Então aquilo ali me impedia de usar aquele presente que Deus havia me concedido, e isso não era algo vindo de Deus, entendeu? Porque se Deus te deu esse presente, se Deus ele te deu esse dom, né? Porque dom significa presente, então ele quer que você usufrua, ele quer que você utilize para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então acabou que eu estava reprimindo esse dom que ele havia me concedido por causa desse medo, dessa incerteza, dessa insegurança. Então naquele momento ali de clamor, de adoração, foi o momento que Deus veio confirmar aquilo que anteriormente eu já estava orando, clamando, pedindo para que ele me confirmasse. Eu sei, querido, que naquele momento ali veio sobre mim uma autoridade, uma unção muito grande, uma graça muito grande, e ali eu comecei a falar em variedades de línguas totalmente desconhecidas, línguas que eu nunca havia falado na vida. E ali eu senti um manifestar, eu senti ali a glória de Deus, eu senti ali algo tremendo da parte do Senhor. E quanto mais eu falava, quanto mais eu dava abertura para o Espírito Santo, mais vontade me dava de falar. E eu falava, e foi algo tremendo, gente, foi algo assim tremendo mesmo, ao ponto de o meu vizinho, ele não era cristão, né? E ele achou que estava acontecendo alguma coisa dentro da minha casa, porque estava um mover muito grande, sobrenatural do Espírito Santo naquele momento ali na minha vida. E ele, por ser, né, não cristão, ele não ia discernir, porque a Bíblia diz que só consegue discernir aquilo que é do Espírito quem é espiritual. Então ele não era cristão, então ele não ia entender que aquilo ali era um manifestar, um operar, era um trabalhar de Deus. E eu lembro na época que o meu vizinho, né, no caso o meu vizinho não, o inquilino, o dono da casa, né, que ele morava no mesmo terreno ali, que foi até o meu pastor, porque ele conhecia, a minha casa era de frente praticamente da igreja, e eu lembro que ele foi até o meu pastor chamar, porque ele ficou muito preocupado, porque ele estava vendo um barulho, um mover, um negócio estranho para ele, né? E ele foi até o meu pastor e o meu pastor pegou e começou a me ligar. Gente, foi muito engraçado, porque quando eu parei para atender ali, né, e etc, eu falei, gente, não. Aí eu expliquei que eu tava em oração, que eu tava clamando, que ali, né, Deus havia se manifestado e eu tava ali, né, sentindo a presença de Deus, falando em línguas. E o meu pastor, ele até riu, né, eu lembro que ele até riu e tal, porque foi assim, engraçado nesse fato, porque foi algo tão grandioso, algo tão tremendo, algo assim que não foi de mim, sabe? Deus, ele confirmando no meu coração. Eu sei que a partir daquele dia, querido, todo aquele sentimento de insegurança, de dúvida, de incerteza caiu por terra, para a glória e honra do Senhor. E aquele sentimento nunca mais voltou ao meu coração. E eu comecei a cada vez mais buscar a face de Deus, ansiar, desejar em ter essa intimidade com Deus. Então talvez você que aí está assistindo esse vídeo, talvez esteja com esse sentimento
de medo, de insegurança, de certeza. Às vezes Deus ele concedeu a você esse dom espiritual e você fica dentro de você se questionando, se perguntando por temer a Deus, por não querer transgredir contra o Senhor, e você às vezes fica se perguntando: meu Deus, será que é o Senhor? Será que é o Espírito Santo de verdade? Ou será que eu estou sendo emocionada? Ou será que está sendo algo carnal? Que você venha fazer prova de Deus, assim como eu fiz, e que você não venha permitir que esse sentimento venha permanecer em você, dentro do seu coração, porque se isso permanecer, se isso continuar, ter uma persistência, você não vai usufruir do presente que Deus lhe concedeu. E se Deus lhe concedeu, Ele quer que você usufrua, Ele quer que você use para a glória e honra e louvor do nome dEle, porque os dons espirituais é para a edificação da igreja. Então Ele quer que você seja um canal, que você seja um instrumento, que você seja uma ferramenta. E lembrando que o dom de falar em línguas, ele é um dom que edifica a nós mesmos, tá? É o único dom que não vai haver edificação para a igreja, a não ser que haja o dom, a manifestação do dom de interpretação de línguas estranhas. Aí sim vai edificar toda a igreja. Mas quando não há a manifestação do dom de interpretação de língua, o falar em línguas ele só vai te edificar, entendeu? Você naquele momento ali você vai estar sendo renovada, fortalecida, você vai estar ali recebendo um ânimo, sabe? Da parte do Senhor, a tua alma vai estar ali sendo, sabe? Fortificada, sabe? Através do falar em línguas, tá? Gente, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique. Compartilhe com mais pessoas e esse é o vídeo. Um beijo e até a próxima.